Meus amados e amadas, estamos nós aqui celebrando a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus. E durante toda esta semana, nessa festa da oitava da Páscoa, todos os dias nós vimos o encontro do Cristo ressuscitado, com os discípulos, com os apóstolos, e hoje o Evangelho da pesca milagrosa. Quando Deus está conosco, a tristeza, a angústia, as aflições, todos os sentimentos que nós carregamos de dor, de medo são curados. Os discípulos estavam tristes. E da onde vinha a tristeza dos discípulos? Da onde vinha a dor que eles carregavam? Vinha da perca. E todos nós que já perdemos alguém, todos nós que já vivemos o luto, todos nós que já perdemos uma estrutura aonde nós confiávamos, nós sabemos o que é isso, o que é sofrer. Alguns de vocês perderam os avós, alguns perderam os pais, alguns perderam irmãos, e é uma dor, sim ou não? É uma violência. Porque está tudo bem, você está com essas pessoas. Muitas vezes você está ali, você celebra com a sua mãe, você celebra com aquela sua avó que você ama, você come com ela, chora e conversa e fala, e de repente você vai para a sua casa. E quando você chega na sua casa, você recebe um telefonema e diz para você assim: fulano morreu. Ciclano foi embora. E a gente desmorona. É ou não é? Fica um mês meio besta, né? A gente perde o rumo, a gente fica estranho, a gente chora. Porque a morte é uma violência. A morte é uma cisão, é um corte do qual nem sempre a gente está preparado. E se a gente sofre com pessoas que às vezes são até distantes da gente, quanto mais com pessoas que são do nosso círculo. Eu, graças a Deus, tenho meu pai, tenho minha mãe, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui para muitos de vocês, vocês iriam falar da dor que é perder um pai e uma mãe. Você não tem um porto seguro. Porque quando a gente está triste, a primeira coisa que a gente faz é ligar para quem? Para a mãe da gente. O pai menos, né? O pai a gente liga para contar coisas, para conversar. Mas quando você sofre, o que você faz? Você liga para a mãe. Você quer pedir um conselho, você quer pedir um abraço, às vezes você só quer um colo, você só quer um carinho para curar aquela sua tristeza. E os discípulos fizeram de Jesus o quê? Fizeram esse pai, fizeram de Jesus esse porto seguro, porque era Ele que dava todas as diretrizes, era Ele que conduzia a missão, era Ele que dizia: nós vamos aqui, nós vamos lá, nós vamos fazer isso, era Ele que fazia os milagres. Mas agora era eles, Jesus estava dizendo: a paz esteja com vocês e vão, vocês têm que dar frutos. E todos eles estavam confusos. Sim, eles viram Jesus ressuscitado, mas espera aí, eles viram, mas Jesus apareceu e sumiu. Estamos sozinhos, e agora? Para onde vamos? Por onde nós vamos começar? E o que o Pedro faz? Reúne os 12 e diz: vamos, que nós vamos para onde tudo começou. Foram ao mar de Tiberíades. Pedro voltou lá onde ele encontrou Jesus pela primeira vez, naquela barca.
E ele disse para os discípulos: vamos pescar. Não sei se era de madrugada, se era o final da noite, mas o sol nasceu, era manhã. E eles também não tinham pescado nada, as redes estavam vazias. E o Cristo ressuscitado aparece para eles na beira do mar. Só que Jesus aparece para eles com outra fisionomia. Ele não aparece com a fisionomia que ele tinha. Jesus, de alguma maneira, queria testar eles. E ele grita: ei, me dê algo para comer. Vocês têm peixe? E eles gritam: não temos nada. E Jesus usa a mesma frase que ele usou no primeiro dia que ele conheceu Pedro: joga a rede para o lado direito. Às vezes na vida a gente está perdido, às vezes na vida estamos confusos, com medo, estamos tristes. E muitas vezes a gente está porque está sozinho, mas muitas vezes o que nos falta é abrir os ouvidos para ouvir a voz de Jesus, ouvir esse Senhor que continua falando. E Deus fala conosco de muitas maneiras, através de pessoas, através da palavra, através da missa, através da revelação. Deus fala conosco através da intuição, Ele fala conosco através da nossa consciência. E Ele diz: toma uma atitude. Escute o que eu vou dizer hoje. Não basta apenas ouvir a Deus, não basta apenas amar a Deus, não basta apenas querer a presença de Deus. Você tem que aprender a tomar atitudes conforme a palavra de Deus, alicerçar a tua vida em Deus, colocar a tua vida em Deus. É preciso encher o nosso coração deste Espírito Santo para agir com autoridade. Isto é a fé. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, por uma doença, por um desemprego, por uma dívida. Talvez você esteja vendo o inimigo se levantar na tua vida, dia sim e dia também. Mas você precisa levantar, erguer sua cabeça e dizer: o meu lugar não é o fracasso, o meu lugar não é a derrota, o meu lugar não é o sofrimento, porque você tem que estar aonde Deus reservou para você. O que o Pedro estava aprendendo naquele dia? O seu lugar não é na pesca, o seu lugar é aqui. E o que o Pedro faz? Se veste. A palavra diz se veste porque ele estava nu. E por que ele estava nu? Isso lembra do texto do Antigo Testamento, quando Adão pecou comendo o fruto. Quando Deus apareceu para conversar com ele, o que o Adão e a Eva fez? Eles foram se vestir. E eles disseram para Deus. Deus disse: por que vocês demoraram? Eles disseram: nós fomos nos vestir porque estávamos nus. E Deus disse: quem disse para vocês que vocês estavam nus? E aí a Bíblia diz o quê? Porque a maldade tinha entrado no coração deles. Por que o Pedro estava nu? Porque ele havia negado Jesus 3 vezes. E veja que o Pedro faz o quê? Quando ele ouve e percebe que é Jesus, quando ele relembra o que aconteceu no bar de Tiberíades, ele sai nadando para chegar primeiro. Por que ele vai para chegar primeiro? Por que ele quer se encontrar com Jesus primeiro? Porque ele precisa do perdão de Deus. Ele não queria ser humilhado. Talvez ele pensou: Jesus vai me cobrar agora na frente de todo mundo. Ninguém tinha visto ele negar, ninguém estava com ele quando ele negou, mas ele sabia que devia.
como nós também sabemos que talvez estamos passando por uma provação, por um problema, e nós sabemos quais são os nossos pecados. Não precisa que ninguém nos aponte os nossos erros. Nós sabemos o que fizemos, sabemos o que estamos fazendo e sabemos quais são os pecados que nós carregamos. E diante de Deus nós sempre estaremos nus, porque ninguém pode esconder nada de Deus. E essa é a diferença do Senhor, porque o Pedro chega e ele que pediu comida estava com os peixes já prontos, os pães já prontos. E ele não pergunta nada para o Pedro. Só no outro evangelho que Jesus vai perguntar se ele o ama 3 vezes. Mas Jesus não o repreende. Jesus não fala nada, não explica nada. Por quê? Porque quando a gente cai, a gente aprende. O Pedro já tinha aprendido. Porque aquela angústia, aquela tristeza, já havia ensinado para ele que ele tinha sido fraco. E Jesus sabia que chegaria o dia que ele mostraria que era forte. E às vezes a gente quer falar, às vezes a gente quer dizer, às vezes a gente acha que tem que convencer as pessoas no murro. Não é. O silêncio fala mais do que as palavras. O tempo ensina, a vida ensina. Ah, padre, mas a vida ensina doído. Não estou dizendo que é fácil, mas a vida ensina. Deus ensina. E esse evangelho termina com uma frase que Jesus vai dizer para Pedro: quando eras jovem, ias para onde querias e fazias o que querias, mas um dia serás velho e te levarão para onde você não quer ir e farão com você o que você não quer fazer. Nesse dia você provará o seu amor por mim. O amor a gente não prova nos dias de glória. O amor a gente não prova no dia do casamento, não é? A hora que está os dois aqui, tudo lindo e formoso, perfumado. Não é nesse dia que você mostra o amor. Nem é na noite de núpcias, nem é na festa de casamento. Sabe qual que é o dia que um marido mostra o amor para a esposa, ou a esposa mostra o amor para o marido? É o dia que você estiver doente, acamado, e ele estiver do teu lado. Aí o seu casamento foi verdadeiro. Se nesse dia um desistir ou o outro desistir, o casamento nunca existiu. Porque o amor se prova no fogo. A verdade se prova nas dificuldades. E a vida se prova nas provações. A fé se prova no meio das dificuldades. E se alguém disser que a vida é fácil, corre, porque é mentira, porque não é. A vida é um vale de lágrimas. A vida é um corre e esconde. A vida é um vale de maldades e mentiras. Mas a gente não vence a vida fazendo o que todo mundo faz, agindo como todo mundo faz. A gente vence a vida quando nós não somos corrompidos no nosso caráter, quando o nosso caráter continua íntegro, quando os nossos valores permanecem de pé, quando as nossas crenças, elas prevalecem no meio do que o mundo oferece. É fácil? Não. Todos fazem? Poucos. Mas é ali que nós provamos o nosso amor a Deus. Jesus venceu não somente a cruz, Ele venceu o sistema, Ele venceu a maldade, Ele venceu a mentira, Ele venceu a traição,
Ele venceu o abandono, Ele venceu a dor, Ele venceu a doença, Ele venceu a tristeza, Ele venceu a morte. E nós também podemos vencer. A verdade é uma só. A nossa vida tem que ser tão grande que a lápide do nosso túmulo não nos possa apagar. Que a gente seja tão relevante que o que a gente é possa ser eterno e permanecer na memória de muitos. Coloque agora a mão no seu coração, feche os seus olhos e agora receba essa oração. Eu quero agora pedir por você. Eu quero agora pedir pela sua vida. Eu quero agora pedir pela sua história, pela sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje no barco da vida. Assim como aqueles discípulos se encontravam no barco, perdidos, desorientados, assim como aqueles discípulos se encontravam confusos, quantos de nós estamos agora confusos, Senhor? Com medo, Senhor? Quantos de nós que não conseguimos mais lutar, não conseguimos mais enfrentar as dificuldades da vida? Mas eu te peço agora, Jesus, fortalece, santifica, liberta, restaura, Senhor, e cura as nossas feridas, as nossas dores, os nossos medos. Apaga, Senhor, o nosso pecado e levanta a nossa vida. Levanta, Senhor, a cada um de nós para que possamos testemunhar, para que possamos proclamar o Teu milagre, a Tua luz, a Tua paz, a Tua misericórdia. Amém? Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que as minhas redes não ficarão vazias. Eu creio, Senhor, que o Teu milagre vai chegar ao meu coração. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus.